Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo, o último domingo do ano de 2025. Chegamos no momento da pregação da palavra, e o tema de hoje chama-se O Julgamento das Nações. O Julgamento das Nações. Palavra vinda para mim pelo Espírito Santo para que eu escrevesse e transmitisse para vocês. Haverá um julgamento. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Todas as nações serão julgadas, tanto os vivos como os mortos. Mas a partir do ano que vem já vai começar o julgamento. E quem julga é aquele que reina. E aquele que reina é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele irá julgar o seu povo com justiça e com iniquidade. Aqueles que receberão a bênção, eles vão realizar um propósito, já estão realizando um propósito. Aqueles que não vão receber a bênção são aqueles que não realizam o propósito que Jesus falou, que Jesus ensinou. Vamos ouvir a palavra e vamos entender. Aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46. Nosso Senhor Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e me curastes e cuidastes de mim, na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e que te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, com sede e não me deste de beber, eu era forasteiro e não me recebeste em casa, nu e não me vestistes, doente e na prisão e não fostes me visitar. E esses responderão: Senhor, quando foi que
te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizesses isso a um desses mais pequenos, foi a mim que o deixasses de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, o julgamento das nações. Jesus está dizendo que quando o Filho do homem, o Filho de Deus, vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele separará cada um e julgará a cada um, os que tiverem à sua direita e os que tiverem à sua esquerda. Ninguém ficará sem o julgamento de nosso Senhor Jesus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Quem estiver à direita de Jesus, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai. Recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, a vida eterna na presença de Deus. E então ele começa a falar: eu estava com fome, eu estava com sede, eu era forasteiro, eu estava nu, eu estava doente, eu estava na prisão, e fosse me visitar. Mas daí pergunto para Jesus: mas quando é que nós fizemos tudo isso? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizesses isso a um desses mais pequenos, os pequeninos, os filhos de Deus, que são meus irmãos, foi a mim que eu fizesse. Quem na terra cuidar dos filhos de Deus, acolhendo na hora da maior necessidade, dando o que comer, dando o que beber, acolhendo, se for necessário, em sua casa, visitando quando a pessoa estiver doente, na sua casa, no hospital, no asilo, onde estiver preso. Aquele que fizer isso com o coração aberto, sincero, cuidando do seu irmão, que é irmão de Jesus, que é filho de Deus, é para Jesus que você está fazendo. Você está cuidando, entregando um momento do seu tempo, a sua vida para um dos irmãos de Jesus, os pequeninos, os mais necessitados, e é para Jesus que você está fazendo. Mas o rei também vai julgar o que estiver à sua esquerda. E o rei vai dizer: afastai-vos de mim, malditos. Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, com sede, eu era forasteiro, eu estava nu, eu estava doente, estava na prisão, e vocês não vieram me acolher, vocês não me alimentaram, não me deram água, não colocaram eu na tua casa.
Vocês não foram me visitar quando eu estava doente, quando eu estava na prisão. Por isso vocês são malditos do meu Pai. Mas Senhor, quando é que foi que aconteceu isso? Que nós não fizemos isso para o Senhor? Foi toda vez que vocês não cuidaram dos meus irmãos, os pequeninos. Quando vocês abandonaram os meus irmãos, os filhos de Deus, os filhos do meu Pai, foi a mim que vocês abandonaram. Se vocês não conseguem acolher o seu próprio irmão, o amor pelo teu próprio ser, o seu semelhante, como pode querer me agradar? Eu sendo seu Senhor e seu Rei. Aqueles que acolhem os mais necessitados por amor, esse ama o seu próximo, e esse me ama. Esse ama meu Pai. Esses reinarão no reino de Deus, e os outros irão para o inferno, o fogo ardente de fogo, o inferno. Por isso, queridos irmãos, essa mensagem de hoje sobre o julgamento das nações, haverá um julgamento, e ele já está começando. Pensem, quantos anos vocês têm de vida? Tanto vocês, homens e mulheres, com família ou não? Quantos vocês já viveram aqui na terra? Quantas vezes vocês acolheram um dos mais pequeninos do Senhor? Vocês fizeram isso? Vocês fazem isso? Vocês praticam isso? Isso é amor ao próximo. Não é o que está dentro da sua casa, os seus familiares, seus filhos, esposo, esposa, pai, mãe, sogro, sogra, não. Irmãos, não. Eles são sim os nossos semelhantes, mas não é isso que Jesus está falando. Ele está falando do próximo. E quem é o próximo? É aquele que você não conhece, aquele que chega até você. Você acolheu o seu próximo? Você cuidou dele? Você tratou das feridas dele? Você deu um pão quando ele estava com fome? Deu água quando ele estava com sede? Esse é o seu irmão. Irmão que você não conhece. Não é de sangue. É irmão espiritual. Esses são os filhos de Deus. E são para esses que a gente tem que cuidar. Com amor. Dando tempo da gente, da vida da gente para essas pessoas. Conforme as nossas condições, ajudar aquele que está mais necessitado. Esses têm uma grande promessa de Deus. Esses vão para o céu e vão estar junto com Deus e com Jesus. Aqueles que têm o coração endurecido, só pensam em si, nunca pensam no semelhante, esses não vão para o céu. Assim diz nosso Senhor Jesus. Amém.